senhores e senhoras senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes da TV e Rádio Senado. Finalmente, senhor presidente, instala-se a Comissão Especial para a Reforma Política, na qual Vossa Excelência será o presidente. Com toda certeza, um presidente eficiente, sereno e seguro, como é do seu estilo e do seu temperamento. A tão esperada reforma política, por tantos anos reivindicada pela população brasileira, clamando por reformas para um país que precisa de transformações. Não adianta sermos a 7ª economia do mundo se nas pesquisas do IDH nós ocupamos o 70º lugar, sinal das desigualdades abissais que caracterizam esse nosso país. Os brasileiros têm cada vez desacreditado mais na política e nos políticos, pedem, cobram, esperam mudanças pelos vícios gerenciais crônicos, corrupções, esbanjamentos, males, que uma reforma política precisa corrigir. E que se quer agora aproveitar, inclusive, o cenário ruinoso que vive o país em vários aspectos, e particularmente o andamento das operações do Lava Jato, para fazermos uma operação Lava Brasil, que traga novos tempos de prosperidade, de otimismo, de crença aos brasileiros. Portanto, essa reforma política que vamos encetar aqui no Senado precisa ser efetiva, forte, transformadora, para fazer frente a essas tantas descrenças, decepções ao estado de coisas que se vive. Crescimento econômico negativo, inflação incontida, juros cada vez mais altos, desestimulando investidores, indústrias parando produção, dando férias coletivas, desemprego crescendo e afligindo famílias, paralisação de obras importantes e grandes cortes orçamentários. Esse é o cenário. E esse cenário, esse quadro caótico, assusta, preocupa e, por isso mesmo, exige medidas, e entre elas a reforma política, que precisa e pode ser um caminho de reabilitação. Porque o momento ocorre porque o governo perdeu o controle gerencial do país. Ao se aproximar dos 13 anos no poder, chegou aqui ultimamente com promessas e propagandas inviáveis e falsas. Foi omisso com as corrupções e grandes e avassaladores prejuízos, como no caso da Petrobras. Não soube controlar o BNDES, que nos últimos anos esbanja verbas em financiamentos hoje percebidos como imerecidos, impróprios, com participação de empreiteiras indignas que foram investir no exterior, quando aqui tanto se necessita e necessitava destas verbas para as obras de que o Brasil precisa. Governo que multiplicou ministérios, muitos deles inúteis, emperrados em burocracias. Governo que hoje se vê obrigado a cortes orçamentários profundos e que atingem tantos setores carentes da vida nacional, inclusive o PAC, com corte de 33% nos investimentos deste ano. Governo hoje rejeitado por 65% da população. Vivemos, portanto, momentos de prejuízos também à imagem do país no exterior. E as manchetes diárias, há muitas semanas, falam mais, em vez de progressos e soluções, falam em prisões, depoimentos, acareações, envolvendo grandes empresas e lideranças conhecidas pelos desvios bilionários. Nesta hora, lembro aqui dessa tribuna o senador Simon, que tantas vezes aqui reclamava de investigação sobre os corruptores. Pois elas vieram, finalmente vieram. E aí as descobertas que nós estamos acompanhando. A Operação Lava Jato constitui-se hoje numa esperança de correção
em favor do país e contra seus falsos líderes, descobertos a partir da derrocada causada à nossa maior empresa, a Petrobras. Vivemos também, senhores senadores, momentos políticos de algum surrealismo. Vejamos o que está nos jornais nos últimos dias. O fundador do PT, líder maior, dizendo num evento religioso, na quinta-feira passada, que se julga hoje um volume morto e que o PT está abaixo do volume morto, que o PT ficou velho, fisiológico, que perdeu a utopia. Mas por que o ex-presidente deixou chegar a esse ponto? E responsabiliza, inclusive, a sua criação, a criatura que ele levou ao poder. Um procedimento desconcertante do ex-presidente, parece que querendo tirar o corpo fora na hora ruim. Chega a insinuar que o PT deveria deixar o governo, algo incrível, porque o PT, o governo hoje é realmente dominado pelo PMDB. Então, em vez de uma autocrítica, uma crítica violenta. Ou seria uma estratégia, querendo o ex-presidente se mostrar isento de tudo o que acontece e pensando apenas em si, quem sabe num pleito ainda distante. Em suma, nós vivemos cenários de uma barafunda política no Brasil, desconcerto administrativo e estagnação econômica. Hoje, quem mais aparece é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Pois é, neste clima e nesse cenário, senhor presidente, senhores senadores, é que vamos para a reforma política. Portanto, com enormes responsabilidades, no sentido de corresponder às expectativas. Que não seja uma reforma pequena, mas daquilo que é mais urgente e reclamado pela população. Não uma reforma voltada a miudezas, a temas secundários, uma reforma cosmética, parecida com a que a Câmara dos Deputados nos trouxe até agora. A Câmara dos Deputados não está, pelo que trouxe até agora, fazendo uma reforma ao encontro do que pede a população. Ontem houve a instalação da Comissão Especial da Reforma Política. Então, que esta reforma trate, sob a sua presidência, senador Jorge Viana, dos financiamentos, das campanhas, não mais por empresas. Essas doações de empresas têm sido responsáveis pelos escândalos, como se tem visto, e particularmente a Petrobras tem mostrado e a Lava Jato também. Assim como a redução de custos, que, aliás, é a voz comum fora do Congresso e dentro do Congresso. Campanhas mais baratas, objeto desta reforma imprescindível. E, portanto, o fim das influências do poder econômico, porque os patrocínios de empresas tornam os eleitos reféns de seus patrocinadores. Que haja, portanto, financiamentos nas campanhas por pessoas físicas e com limites. É a solução que nós esperamos. Também esperamos, como outro item fundamental, o fim das coligações nas proporcionais para acabar com os partidos de aluguel. 28 partidos aqui no Congresso é um absurdo. E que a cláusula de barreira volte, não com o parâmetro antigo dos 5%, que pode ser realmente muito pesado, demasiado, mas um índice menor, quem sabe 2%, para não eliminar pequenos partidos, mas já tradicionais na vida político-partidária do país, que têm respeitado as posições ideológicas. Assim, senhores senadores, vamos para a construção da reforma política a partir da próxima terça-feira, em reunião já marcada. Mas que sigamos para lá, senhor presidente, com poucos temas, aqueles essenciais, porque o tempo é exíguo, praticamente em 15 dias. Depois do recesso de julho, teremos tempo para outros temas. Vamos para o principal, que corresponda às expectativas. O Senado não poderá se prestar a um malogro às expectativas dos brasileiros que tanto esperam por esta reforma política, apelidada de a reforma das reformas,
mas que assim seja, que vá ao encontro e não dê encontro às esperanças dos brasileiros, que traga influências positivas na vida do país, que volte a dar credibilidade à política e aos políticos e à recuperação econômica do Brasil. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.